bem-vindos para mais uma reunião aqui no Getú. Vamos checar o celular, né? Make sure que a gente está com o celular desligado, prestar atenção no que Jesus vem trazer para a gente nessa manhã de hoje. Tá ok, Luiz? Bem, a lição de hoje foi tirada do livro Pão Nosso, né? Por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela é a lição de número 50. Ela é intitulada Preserva a Ti Próprio. Eu convido a todos que a gente possa entregar o nosso coração para essa mensagem que Jesus vem trazer nessa manhã para cada um de nós. Preserva a ti próprio. Vai e não peques mais. Isso são palavras de Jesus, isso está em João capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore em terra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhes dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebe para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas não se conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Né? Jesus só vem chamar a atenção aqui nessa lição, né? Os vacilos que a gente dá, né? De não saber pôr em prática, né? E aproveitar as oportunidades que ele nos dá no nosso dia a dia, né? Como ele fala, a semente valiosa que não ajuda pode perder-se. A árvore terra que não protege permanece exposta à destruição. A água que não distribui forma pântanos. O que adianta a gente ter o conhecimento e não pôr em prática daquilo que a gente está aprendendo? E não precisa ser com os outros, primeiramente, com nós mesmos, né? Que a lição fala aqui, né? Preserva a ti próprio. Então começa pela gente, por nós mesmos. A lição, quantos anos tem essa lição, né? E a gente sempre está falando de caridade, de amor ao próximo, é isso. Até quando a gente vai escutar essas lições para começar a pôr em prática? Até quando? Diariamente Deus nos dá a oportunidade de pôr em prática esses ensinamentos na nossa vida. E o que fazemos? Colocamos em prática? Viramos as costas para o nosso irmão que está lá fora, na rua, sem comida, sem um teto?
os nossos irmãos que estão nos hospitais agora, nesse momento, alguns deles com os dias contados. Não adianta, gente, a gente está vindo na casa espírita, ver uma palestra, assistir o Evangelho, o Livro dos Espíritos, uma abertura dessa aqui, e ao sair daqui a gente esquecer todo esse ensinamento. Quando a gente está com o coração aberto para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, a gente muda. Porque isso aqui não são palavras minhas. O Evangelho não fui eu que escrevi, ninguém aqui. São palavras de Jesus. A gente nota isso no poder que essas palavras carregam, né? Quando a gente está lendo, quando a gente está falando desse Evangelho. Não é fácil, gente. Não é fácil mudar. Não é fácil pôr em prática isso aqui. Em nenhum momento estou dizendo isso. Mas cabe o esforço de cada um aqui. E uma vez que a gente sabe, tem noção desses estudos, desse conhecimento, a gente não tem como dizer que não sabia, que não sabe. Põe em prática esses ensinamentos, é cuidar de nós mesmos, é nos proteger. Porque fazer o bem nos faz bem, nos torna pessoas melhores. É cuidar de si próprio. Vamos aproveitar a oportunidade que Jesus não está nos dando. Vamos buscar a casa não só para ver a palestra, mas vamos buscar conhecimento, estudando, aproveitando que as aulas voltaram. Vamos investir em nós mesmos, na nossa melhora. Vamos ser voluntários na casa. A casa sempre está precisando de ajuda. Seja na cantina, seja na limpeza, seja no evangelho, seja no atendimento fraterno. Vamos aproveitar a oportunidade que Jesus não está nos dando. Nós temos que ter compromisso com esses conhecimentos. Até quando, né? A gente vai estar estudando, deixando essas oportunidades passar. Deus está dando mais uma chance a cada um de nós de estarmos aqui reencarnados. A próxima vez ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Quando cada um se for aqui, a gente não sabe quando vai voltar. E se vai voltar para aqui, vai depender das nossas ações. Do nosso esforço. Do esforço de cada um aqui. E ele começa por cada um de vocês, ó, na sua própria melhora. Se esforçando. Cada um aqui é luz. Você é luz. Você é luz para os outros. As suas atitudes podem salvar vidas lá fora. A sua mudança traz mudança na vida das pessoas lá fora. E essa mudança vem com o conhecimento, com os estudos, com esse evangelho que Jesus vem mostrando a cada um de nós diariamente. Ele é bem claro quando ele fala, né? O fruto não aproveitado apodrece. É o conhecimento. Quando eu tenho esse conhecimento e eu não ponho em prática isso, eu estou deixando esse fruto apodrecer. A terra boa que não defende é asfixiada pela erva inútil. Somos bons, mas deixamos que os nossos pensamentos, as coisas, os nossos vícios tomem conta. Essa é a erva inútil. As nossas fraquezas, os nossos vícios, a falta de vontade de querer mudar, de tornar uma pessoa melhor. A enxada que não utilizas cria ferrugem. Não é verdade? Se você deixar a ferramenta parada, ela não vai criar ferrugem. Somos nós. Como estamos aqui nesse momento, tendo esse conhecimento, e não põe em prática nada disso.
De que adianta? Só que nós vamos prestar conta com Deus. Deixar de fazer porque você não tem conhecimento é diferente. A cobrança vai ser diferente de uma pessoa que não tem esse conhecimento. Quando eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, eu estou sendo negligente, irresponsável. Agora, uma pessoa que não tem esse conhecimento, não faz por falta, a ignorância no fato de ter conhecimento, a culpa dela vai ser bem menor. Vamos aproveitar, gente, a oportunidade que cada um aqui está tendo. Vamos estudar. Esse evangelho, essa lição, nos conforta. Imagine colocar em prática tudo isso. Se vocês começarem, não estou dizendo, não sei, talvez algum de vocês façam isso, mas fazer visita a shelters aqui, tem um aqui na Rota 30, junto com a Rota Nova ali no cruzamento, é um shelter que ele é para pessoas que perderam seus lares, mulheres, né, que foram abusadas, violentadas pelos maridos, moram lá com seus filhos. Na Rota 30, depois eu passo o endereço para você. E quando a gente chega lá, você entra e são vários quartos. E a vida dessas pessoas estão ali dentro. Algumas daquelas pessoas saem para conversar com a gente, brincar, com os filhos brincarem com a gente. Outras nem querem sair, porque elas perderam tudo e se sente que até a dignidade delas foram perdidas também. E é nessa hora que a gente começa a entender que somos ricos por ter saúde, por ter um lar, um trabalho, uma família. Isso nos deixa pequeno, porque a gente poxa, eu estou reclamando porque eu não consegui comprar o carro 2024, do ano que eu tanto queria. Ah, eu não estou feliz porque eu não consegui ganhar aquela promoção no trabalho. Aí é onde a gente começa a perceber que a gente reclama de coisas tão mesquinhas. Isso nos torna pessoas melhores. Praticar esses ensinamentos que a lição vem nos mostrar. É gratificante demais, gente. Isso muda tanto as nossas vidas. Comecem a praticar o conhecimento que vocês têm. Em vocês, primeiramente. Estudem. Leiam o Evangelho e se preparem. Porque cada um aqui é luz, cada um aqui tem uma forma de ajudar. Não esperem ter dinheiro para ajudar. Que a gente fica pensando assim, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar. Você acha que vai ser graça? Isso é desgraça. Porque aí quando você tiver, além de não ajudar, dependem todos, vai fazer besteira. Sempre estamos colocando desculpa para pôr em prática os ensinamentos de Jesus, para começar a praticar caridade. Aproveitem as oportunidades de agora. Não esperem pelo dinheiro, gente. Tanta pessoa lá fora que a única coisa que queria é um abraço. Somente um abraço. Pessoas que estão com pensamento suicida, às vezes só um abraço que você dá transforma a vida daquela pessoa. Uma pessoa que está com um sofrimento muito grande por causa de alguma doença, alguma outra coisa, e aí? Só isso. Não é dinheiro, é amor. Isso aqui é amor. Você quer praticar o amor? Amor. Amor está no Evangelho. Amor está em vir você, né? Vir a casa e fazer um trabalho voluntário. Em si melhorar.
aproveitem a oportunidade que estão tendo agora e usem para a melhora de vocês mesmo. E eu me incluo nisso também. A lição foi do livro Pão Nosso, a lição é de número 50, preserva a ti próprio. Quem quiser depois dar uma lida em casa, dá uma lida na lição, reflitam, e põem em prática. Então, convido a todos que a gente possa elevar o nosso pensamento ao Pai Maior. Queremos te agradecer, Jesus, amigo e mestre, pela oportunidade que estás dando a cada um de nós nesse momento de estarmos aqui reunidos em teu nome, para mais um domingo aqui no Getú, para essa reunião. Queremos te agradecer pela lição de abertura e te pedimos, Jesus, que esses conhecimentos, esses ensinamentos de hoje venham transformar as nossas vidas, que venham mudar o nosso coração, nos levando a praticar a caridade, nos tornando pessoas mais fortes e melhores. Que o teu amor esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. E o Livro dos Espíritos está com o Luiz. Bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Uma grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E, assim, nós vamos fazer o Livro dos Espíritos hoje, mas com a minha leitura a respeito das questões, eu resolvi fazer algo que talvez seja um pouco diferente do que nós usualmente fazemos com o Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, eu quero agradecer e dar as boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez, né? Não só aqueles que estão presencialmente, mas também aqueles que vão nos assistir, né? na nossa página no Facebook e tudo mais. Porque é sempre bom nós estarmos ligados nesse sentimento de que se alguém vem, é porque busca, né? E se alguém busca, que possamos dar o nosso melhor, para que as pessoas possam encontrar o melhor que a doutrina espírita nos oferece. Este é o importante. Porque a partir do momento que eu começo a falar por aqui, estamos nós tracejando palavras que o livro já nos trouxe. A nossa interpretação deve ser realmente calcada de críticas daqueles que nos ouvem. E busquem dentro da doutrina, para ver até onde nós estamos acertando e errando. Tá? Por isso, hoje nós vamos fazer algo diferente. Porque nós estamos tratando do Livro dos Espíritos, que fala a respeito das ocupações e missões dos Espíritos. Eu vou ler aqui a 579, se não me engano o Dino a fez anteriormente, mas é de suma importância que nós leiamos ela para que depois passamos para a seguinte, veja só. Ela se dá da seguinte forma: Kardec questiona aos benfeitores da codificação o seguinte: pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? E a resposta que eles nos dão é a seguinte: não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou será vencido? Sábio, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Não é concedido você ficar observando o futuro, né? E
A questão 580, onde nós vamos dar uma pincelada maior, é a seguinte. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Quer dizer, quem está com a missão tem apreensões diferentes do que ele que está em provação? Sim ou não? A resposta é não. Porque traz experiência adquirida. O espírito que está imbuído de uma missão tão importante, ele tem uma experiência, tem um cabedal de conhecimento que a ele é dado essa importante missão. Porque praticamente é uma certeza de que ele não irá falir. Por isso, hoje nós vamos falar de alguém que teve uma missão que cumpriu exemplarmente. Quem é? Allan Kardec. Porque acho que cabe a nós fazer um tributo a este grande homem, dizendo alguma coisa que nós temos conhecimento do que ele já viveu em várias encarnações. Para que nós possamos ver o quanto o Cristo confiou nesta criatura, nesse espírito. Porque se assim não fosse, essa missão seria desempenhada a outro com o mesmo cabedal de conhecimento. Mas o Cristo falou, é você. Né? Então vamos ver. Primeiramente, vamos abrir no livro Universo e Vida, que fala depois do Cristo. É um capítulo que fala a respeito, esse livro vai colocando, depois do Cristo, o que ocorreu diante da história da humanidade. E assim ele diz, o grande espírito do apóstolo Tomé já estava a esse tempo no mundo, onde reencarnou a 3 de outubro de 1804. Quem nasceu em 1804 aqui, 3 de outubro de 1804? Allan Kardec. Tomé. Com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Ele não vinha só, como assinala Emmanuel no livro assinalado, A Caminho da Luz. Certo? Quem quiser vai lá pesquisar. Fazia-se acompanhar de uma pleide de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente dos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. E acrescenta, a ciência nessa época desfere os voos soberanos que o conduziriam a culminâncias do século XX. Né? E aí eu não vou ler muito para não ficar estendido, tá? Mas veja só, Kardec não veio só, porque não se faz uma grande missão para mudar o destino de uma humanidade para melhor, se não for de acordo com a humanidade tem que avançar como um todo, seja na ciência, seja na religião, seja em todos os aspectos da sociedade. Porque se assim não fosse, ficaríamos o quê? Pendente. Fosse pela religião, muitas vezes estaríamos entregues a muitos fanáticos que deturpam a obra do Cristo. E a ciência veio corroborar com esses conhecimentos, provando certas coisas e certos conhecimentos que a religião não nos pode oferecer. Certo? Alguém quer perguntar um pouquinho? Vamos lá. Eu quero comentar. Interessante isso aí que você trouxe, Luiz. Muito interessante. Porque, veja bem, Kardec é um cientista, né? Sim. E enquanto Tomé, ele tinha que ver para crer, né? Sim. Então, ele teve que vir pela ciência para provar para nós, para ele mesmo primeiro, para provar para nós o lado espiritual, né? Então, coube a ele essa tarefa justamente porque ele era desconfiado, né? Vamos dizer assim. Aí que ele veio com a fé raciocinada, né? Que ele coloca para nós. Muito interessante. Tá, veja só. Kardec teve várias encarnações depois de Tomé. Então, uma delas foi, ele nasceu na República Tcheca,
na Tchecoslováquia, é tcheco, como João Hus, certo? E aí eu peguei na Wikipedia nos artigos Portal do Espírito, que se intitula, que assim diz: segundo os anais espíritas fidedignos, Allan Kardec, o codificador do espiritismo, foi a reencarnação de Jean Hus. Né? Através dos grupos de estudo, mas quem foi Jean Hus? O que sabemos realmente dele? Quem foi aquele espírito tão lutador que, de alguma maneira, não somente foi precursor da reforma protestante, senão também foi precursor e modelador da personalidade do inclito Allan Kardec, pseudônimo do insigne professor Hipólito Leon Desire Rivail. Qual a sua grande contribuição na história da humanidade? E ele diz, o artigo, Jean Hus, ou Jean Hus, foi sacerdote tcheco e mártir e precursor da reforma protestante. Nasceu em 1369. Allan Kardec desencarnou exatamente 500 anos após. Ele foi queimado vivo pela Santa Inquisição, Jean Hus. Assinava Jean de Rusnek, e por abreviatura, Hus, que em tcheco quer dizer ganso ou pato. Trabalhou na fixação da ortografia e na reforma da língua literária tcheca. Lembramos por um instante, que está entre parênteses aqui, do trabalho pedagógico e educativo desenvolvido pelo emérito professor Hipólito. Foi ou não foi? Kardec trabalhou na língua francesa, fez vários artigos, foi professor e tudo mais. E a luta pela liberdade religiosa, ele tinha êxito. A capela de Belém, onde Jean Hus pregava, foi fundada para que nela se falasse em tcheco. Antes disso, somente podia falar-se em latim. Então ele foi um grande rebelde na época, né? Porque as missas eram realizadas em latim e de costas, certo? E ele falou, não. Porque uma grande porcentagem das pessoas não falavam em latim, então não teria acesso, essas pessoas não teriam acesso a esse tipo de ensinamento do Evangelho. E tinha uma outra discussão, que aqui eu vou citar, eu não vou ler, porque uma das conflitos e uma das discussões que ele tinha é que, de acordo com a Igreja Católica da época, Pedro era a base, a pedra fundamental do cristianismo, da igreja. Mas ele tinha em mente que era o Cristo. Veja só. Né? O espírito já daquela época já tinha essa ideia de que era o Cristo, que era a base. E é a base fundamental da doutrina cristã. Pois bem, então, ele era francamente favorável à reforma e pela preponderância nacional da Boêmia, embora sem entrar em conflito com as autoridades eclesiásticas. Era um hábil espírito, porque muitas vezes, quando você entra em conflito com alguém que você quer combater, você vai entrar em atrito que não vai ser uma luta que muitas vezes ele pode sair perdendo. Então ele era muito hábil, ele sabia onde ele estava pisando, porque ele conhecia o clero por dentro. E ele era a favor da reforma protestante. Né? E tem uma citação de... Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Desencarnou aos 46 anos.
certo? E já tinha feito todos esses deixa eu ver aqui, ó. Divaldo Franco, falando sobre a morte de Jean Hus, extraída da sua conferência Deus tem pressa, dizendo que enquanto seu corpo queimava na fogueira, John Hus teria proferido a seguinte frase, antes de morrer cantando. Hoje vós assais um pato, mas dia virá em que o cisne da luz voará tão alto que as vossas labaredas não mais alcançarão. Séculos depois, John Hus volta com Allan Kardec. São obras que são citadas e nós podemos perceber que por trás desses pequenos apontamentos nós vemos que um grande espírito, né? Que não se quedou diante das dificuldades que foram dadas, enfrentadas por ele, para trazer algo que hoje nós estamos aqui estudando e procurando conhecer. Bom, vamos lá então para o livro Obras Póstumas. Alguém já leu alguma coisa de Obras Póstumas? Espíritas. Alguém já leu alguma coisa na Obras Póstumas? Alguém já abriu ali para ver? Então tá bom. Balançar a cabeça. É por isso mesmo. Obras póstumas são aqueles apontamentos que Kardec fez e não conseguiu e tinha, tipo como se fosse um diário das suas dificuldades diante da sua codificação que ele estava trabalhando junto com os benfeitores. E ele pergunta a Hahnemann. Quem foi Hahnemann? Hahnemann foi o criador da homeopatia. Certo? Ele pergunta, outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isto. Essa mensagem que ele recebeu foi dada em 1856, maio de 1856, praticamente um ano antes da publicação do Livro dos Espíritos. E a resposta foi esta, sim. Se observar as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares prontos, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Para desempenhar essa missão tal como a concebo, olha só, como eu concebo, como eu idealizo, porque ele já tinha uma ideia, né? São-me necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance? A resposta é simples. Deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Certo? E aí, logo mais tarde, ele vai fazer essa pergunta ao Espírito Verdade. E ele pergunta, bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim tal graça de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Olha a humildade desse ser. Perguntando ao Espírito Verdade, que todos nós sabemos que tem um dedinho do Cristo nele. Resposta. Confirmo o que foi dito.
mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Plano B. Porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-los cedo ou tarde, visto pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Veja bem, uma pessoa que recebe uma mensagem dessa, fala, se você falir, não se preocupe, o outro substituirá. Muitas vezes, então vou sossegar um pouco no canto aqui, deixar de lado, porque tem outro que vai substituir. É ou não é? E aí ele pergunta novamente. Nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. A humildade dele, olha só. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Paulo disse assim, Senhor, não sou mais eu que vivo em mim. O que queres que eu faça? Papel dos grandes missionários. Nesse caso, reclamo a tua assistência e aos bons espíritos no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A resposta que eles dão é: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como entenderes. Olha a liberdade que Deus nos dá. Use de como você quiser. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Aí ele continua perguntando. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? A resposta é taxativamente não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Escolhos é obstáculos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Um homem como alicerce de uma missão. Para abalar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. E aí? Será que nós estaremos nesse ponto de expor a nossa pessoa para propagar uma doutrina? Muitas vezes as pessoas, de que religião você é? Sou espírita. Sou espírita. Com medo de falar, sou espírita. Não, sou espírita. Muitas vezes estão com medo de perder até amizades. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo os do que te parecerão os mais dedicados, os amigos íntimos.
As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, quer dizer, espinhos, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos. Deus abate os orgulhosos. Quando ele está começando a fazer, Deus tem condições de interferir no dia. Então chega, já fez muito coisa errada. Vamos, né, dar uma parada em você. Chico Xavier veio com a missão de escrever praticamente 70 e poucos livros, escreveu mais de 400. Porque dá corda no velho, vai dar corda nele, porque ele está indo bem. Então estenda a sua missão. Hã? Então, o plano de Deus que está sendo traçado para todos nós, que Jesus é o comandante deste nosso planeta, aquele que está dando resultado, fala, bota fogo na fogueira dele e deixa lenha, bota combustível na vida dele, para que ele possa continuar desempenhando. E aí, visto que ele abate os orgulhosos, presunçosos e ambiciosos, para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Simples e raso, fechou a página. Né? Aí ele diz, Espírito de verdade, agradeça os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Missionário. Né? Senhor, pois que te dignastes lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios. Faça-se a tua vontade, Paulo. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. E esta nota ele coloca, que foi para que nós possamos encerrar a respeito deste grande missionário, ele diz assim, escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, aquela que acabamos de ler. E atesto que ela realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim, quer dizer, informativos. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços.
A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada, isto é, me vigiando, e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Ela é longa, mas como o nosso tempo é pequeno, por aí a gente vê o que é um grande homem para desempenhar um grande espírito para desempenhar uma grande missão. Então, o Livro dos Espíritos foi dedicado hoje a nosso irmão e amigo Allan Kardec, que desempenhou tão bem a sua função que num trabalho exaustivo, como ele pôde mencionar, trouxe-nos e nos deixou este legado imensurável para toda a humanidade como um todo, né? Vamos passar a nossa amiga e irmã Diane o evangelho desta manhã de hoje. Obrigado a todos. Eu posso fazer uma... Sim. Nós todos nascemos com a missão, certo? Todo qualquer espírito. Tem uns que são Allan Kardec, Chico Xavier, que são super elevados, né? E, atualmente, né, hoje, por exemplo, na mídia está correndo a história do Faustão. Sim. Que ele teve... Transplante, sim. sim. De um transplante, uma pessoa morreu. É uma oportunidade. Um portador. Quer dizer, e eu lembro, ele comentou, que quase não leio muito sobre... Eu nunca fico vendo TV, tá? Sim. Mas ele disse que agora ele vai trabalhar, ele vai focar a vida dele na ajuda ao próximo, na questão de transplantes, né? Ajuda, conscientizar as pessoas sobre o transplante. Sim. Não foi uma chance que ele teve, assim, de por ser uma pessoa tão pública, de divulgar mais essa questão. O que a medicina e o espiritismo junto foi uma coisa... O que você acha disso? Não, veja só. Como o Espírito Verdade disse, você tem um livre-arbítrio. Ele poderia simplesmente falar, tenho um coração novo, eu vou continuar gostando da minha vida. Mas ele optou para auxiliar, e como ele está falando que vai auxiliar, isso vai ser, vamos colocar, o seu tributo em benefício àqueles que têm dificuldade. Se ele vai concluir essa tarefa, nós não sabemos, né? Isso o tempo vai dizer. Mas ele, pelo menos, acordou para a vida, valorizar de uma certa forma. E não quer dizer que foi somente esse o papel dele, mas quem conhece um pouco da vida dele sabe quanto ele ajudou várias pessoas na vida, né, no anonimato. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Sejam muito bem-vindos as pessoas que estão vindo aqui. Oi. Essa casa é um pontinho de luz, né? Mais um pontinho de luz na seara de Jesus. Eu já fui embora com esse microfone. Imagina se eu estivesse falando coisas que não deviam, gente. Fala assim, bom dia novamente. Então, bom dia novamente ao pessoal que está em casa assistindo. Isso vai ser editado depois, gente. Que bom. Que bom. E aqui, como disse o Luiz, né? Quem procura, acha. E se vocês vieram aqui hoje procurar, vão encontrar, que são os ensinamentos de Jesus. A forma com que cada um vai colocar no coração depende de cada um, né? Que vai colocar e levar, né? E nosso evangelho de hoje, só um minutinho que eu estou abrindo aqui meu. É o capítulo 24, né?
do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas, aliás, esse capítulo ele vem falar, candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não vades ter com os gentios, não são os que gozam saúde que precisam de médico, coragem da fé, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E nós vamos para o item, nós vamos falar do item 11 hoje, que é, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. E o item ele começa assim, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má índole? Tendo-os ouvido, Jesus disse-lhes, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está lá em Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e nada precisar. Veja-se, introdução, artigo dos publicanos e portageiros. Os publicanos, todos aqui acho que acredito que já sabem, que eram chamados na antiga Roma de cavalheiros arrecadatários. Seria o quê? Os fiscais, né, os auditores fiscais da época. E os portageiros, que se refere aqui na leitura, eram os arrecadadores de baixa categoria, eram os fiscais, né? Então, uns era auditor e o outro eram os fiscais, que ajudavam na auditoria. E eles eram muito mal vistos, porque o povo, na época, os judeus, eles eram muito contra a arrecadação de impostos, né? Então, quando eles viram ali na casa de Mateus, Jesus não só ceando, mas conversando, transmitindo amor, transmitindo ensinamento para esse povo, eles ficaram horrorizados, né? Como assim, né? Eles estavam ali, né, pensando assim, poxa vida, se esse homem realmente fosse filho de Deus, por que ele estaria aí no meio desse povo, que para nós não merece de nós nem o nosso respeito? Como que ele se junta, né, a essa gente? Então, Jesus vai dar essa resposta, né? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Nos passando a ideia, né, o ensinamento que Deus, ele é pai de todos nós todos somos filhos de Deus. É esse ensinamento que ele passou ali. E que a todos nós ele nos dá a oportunidade de melhorar. E aqueles que já possuem o conhecimento, que já né? Ele não precisa. Aqueles ali é que são os adoecidos. É a eles que Jesus vai buscar, tirar eles ali da cegueira, da doença, né? Dando a eles a cura e puxando eles para junto de Jesus, para a seara do Cristo, né? É isso que Cristo estava fazendo ali. E em outra tradução, quando Jesus fala, não vim para os doentes, tem outra também que ele fala, só um minutinho aqui, gente. Ele fala também, em outra tradução, assim, eu não vim para os sãos, e vim para os doentes, né? Nos dando essa mesma ideia. E que não poderia acompanhar Jesus, na ideia deles, não poderia acompanhar Jesus quem não tivesse essa santidade, né? E Jesus prova justamente o contrário. E a leitura, ela continua falando, essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe, quer dizer, cada um com a doença moral que lhe cabe, né? Pois todos nós somos doentes, né? E que precisamos nos melhorar.
E segue. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parecem, dizem, aqui ele está falando da mediunidade, mas, como disse no comecinho aqui, quando ele fala, a aplicação que lhes cabe, quer dizer, cada um com sua falha, uns com a falha moral, outros com a falha do egoísmo, outros com a falha da vaidade. No caso, ele vem nos falar sobre a mediunidade, né? Então, cada um com a aplicação que lhe cabe. Há quem admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Dizem que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Aqui nós temos um exemplo de orgulho, né? E da vaidade, que a pessoa é tão vaidosa que ela acha que a mediunidade foi feita só para pessoas puras. E o que Jesus disse? Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Por isso que todos nós possuímos mediunidade, né? Aí a lição continua. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos do que dos que falam. Ou seja, aqui ele fala de forma clara que já imaginou se Deus concedesse a fala somente às pessoas que vão falar coisas boas, né? Você já imaginou? Então, a quantidade de mudos que existiria no planeta seria bem maior, né? Falo por mim mesma. Você imagina que se Deus me concedesse estar aqui falando para vocês, se eu fosse uma pessoa santa, eu estaria o quê? Falando com vocês em Libras, que é a fala dos mudos, né? A forma dos mudos se comunicarem. Porque eu sou falha, eu sou cheia de defeitos, como qualquer um, né? Então, graças a Deus que ele me concedeu a fala e a oportunidade de estudar junto com vocês para melhorar essas falhas que eu possuo, né? Graças a Deus por isso. Olha como é lindo o amor de Jesus por nós. Olha o exemplo que o Luiz trouxe aqui de Kardec. Eu fiquei ali maravilhada. O Luiz estava falando de Kardec e eu estava imaginando como Cristo é perfeito na sua missão. Que perfeição trazer Tomé para ser, né, para nos clarear quanto à vida espiritual. Por que Tomé? Porque para ele tinha que provar por A mais B, né? E Jesus não desperdiçou esse talento dele, porque poderia ser um talento ruim, mas para o Cristo ele aproveitou para o bem. Ele pegou o talento dele da curiosidade, tenho que ver para crer. Ele aproveitou esse talento. Olha como a obra do Cristo é perfeita. Toda a missão é perfeita. Então, voltando aqui na nossa leitura, ele segue falando assim: Deus ortogou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. É o que o Luiz disse ali agora há pouco. Se tiver muito abuso, Deus é o único que vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele pode, e ele interfere. Então, se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar... Ah, não, perdão, gente, passei aqui. Ah, não, é isso aqui mesmo. Vou voltar aqui nessa leitura. Deus ortogou a faculdade... É porque eu estou sem óculos, tá, gente? A pessoa que teima em ler sem óculos. Aí eu me perco aqui às vezes. Deus ortogou a faculdade ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse dada a liberdade... Não, meu pai, perdi de novo. Aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção. Qualquer um pode possuir a mediunidade. Agora, como usá-la está no livre-arbítrio de cada um, dentro de cada um. A forma com que você usa essa faculdade
concedida a todos nós por Deus. Você está usando ela no bem, você está usando ela para enganar, né? Você está usando ela para fazer o mal, ou você está usando ela para o amor, que é o sentido que Deus concedeu a todos nós, né? Em sentido de amar, né? Ou você está usando ela no sentido da vaidade, né? A gente tem que parar e fazer o nosso vigiai, né? Para não cairmos na tentação. Ou seja, vigiar para não escorregarmos, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes tem pessoas que vêm com a faculdade mediúnica com o que para muitos eles olham como, como é que fala, gente? Fenômeno, como fenômeno, né? Para muitos são fenômenos. Igual quem tem faculdade de cura ou de psicografia. Eu não gostaria, por me conhecer, de possuir uma faculdade mediúnica assim, porque eu conheço os meus limites, eu sei das minhas limitações, eu me envaideceria. Com certeza eu me envaideceria, e eu escorregaria, eu cairia na minha missão, porque eu conheço as minhas limitações. Então, aí o do vigiar. Então, quem vem com uma mediunidade dessa, é uma responsabilidade muito grande, muito séria. Muito séria. E a chance dele escorregar está em volta dele, com os bajuladores, com as pessoas que correm atrás, que está bajulando, que tá querendo, às vezes, mostrar que também é médium. As pessoas que estão ali massageando a vaidade do médium. O que essa pessoa, quando bajula, quando massageia uma mediunidade dessa, o que ele está fazendo? Ele está contribuindo com a queda daquele médium. E ele vai responder ainda mais do que quem escorregou. Porque ele massageou muito a vaidade dele. E se esse médium não tiver um equilíbrio das suas emoções, um equilíbrio da sua vaidade, dos seus defeitos, se não houver um equilíbrio, ele escorrega. Ele cai. Então, é isso que a mensagem vem nos trazer. Nós temos que nos vigiar, ter a mediunidade como um fato normal. Seja ela de fator de cura, de psicografia, do que for de visão, é um ato normal. É uma oportunidade que o Cristo está nos dando para nos melhorar, para reformar, para nos curar das nossas doenças. Né? É a nossa própria cura, não para nos envaidecermos, né? Não para envaidecer o outro médium, porque se ele escorregou, a responsabilidade é minha. Se ele escorregar, vai ser minha. Então, daí, principalmente nós que já possuímos conhecimento, nós temos o conhecimento da doutrina, nós sabemos o quão sério é esse tipo de comportamento. Daí a nossa maior responsabilidade, daí o nosso maior vigiar. Nós temos que nos vigiar. Aí, a lição, o texto continua dizendo: mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam fazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar. Tá? E no bem, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Eu estou aqui nessa categoria, dos viciosos para se corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico, porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro. Os bons espíritos que lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos, lhe coloca a luz. Então, Deus te deu para você não ter uma procura maior. Ele já te colocou nas mãos a luz. E quando você possui a faculdade mediúnica, você tem que ser a luz em sua volta, trabalhando em favor do bem, né? Colocando em prática os ensinamentos do Cristo, que é o amor. Mas isso não cabe somente a quem vem
com mediunidade, fala assim, eu sou médium, eu vou ajudar. Não, não é só para mediunidade que vem falar a mensagem, para qualquer pessoa, no trabalho do bem, seja ele qual for, mediúnico ou não. O trabalho do Cristo é o mesmo, mediúnico ou não. O trabalho de Jesus é o mesmo. E como o Rafael disse, eu vou esperar ser rico para ajudar ou para auxiliar, para praticar o amor, vai passar, você vai perder essa oportunidade. Porque, como diz uma história contada por Chico Xavier, um certo homem muito rico, que morava na região dele, todos os dias ele passava na porta de Chico e falava, Chico, quando eu melhorar a minha situação financeira, ele já era rico, quando eu melhorar a minha situação financeira, eu vou te ajudar nessa obra sua aí, de caridade ao próximo. Eu vou ajudar você. Todo dia ele passava e falava a mesma coisa. E cada dia ele ia ficando mais rico. E todos os dias ele passava e falava a mesma coisa. Até que certo dia ele entrou, que antes ele só passava na porta da casa de Chico. Aí ele entrou dentro da casa de Chico e falou, Chico, agora estou pronto, eu tenho o suficiente para te ajudar na sua obra de caridade. Onde Emmanuel chega até Chico e fala para ele assim, agora você diz para ele que é tarde, porque ele já está do lado de cá. Ou seja, ele esperou tanto ficar rico para auxiliar no bem, que ele perdeu a oportunidade, que estava ali, na porta dele. Então, é isso que a mensagem que o Rafael trouxe quis nos dizer, né? Que a oportunidade de auxiliar não é só no dom mediúnico, é em qualquer situação. Amar o próximo, eu não preciso estar numa mesa mediúnica, eu não preciso estar fazendo trabalhos mediúnicos para ser amor, para ser luz na vida de alguém, para levar a luz a quem está no sofrimento, a quem está com o coração, às vezes, aflito, né? Ou a quem está acamado, né, com a doença. Eu não preciso ser rica ou ser médium para estar olhando para o meu próximo, para a dor do meu próximo, para deixar que a dor do próximo entre no meu coração no sentido de auxiliar. E se eu nada puder fazer por ele, eu posso chorar com ele. Eu posso abraçar com ele, eu posso orar, fazer uma prece com ele. E posso falar, chora, meu irmão, eu vou chorar junto com você. Isso é trabalhar no amor que o Cristo nos ensinou, né? Não sermos egoístas, a ponto de achar que estamos acima de tudo, acima do bem. Não, não. Somos todos filhos do mesmo Criador. E aí a leitura continua. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora ortogada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem. É quando os maus espíritos chegam até o médium e engana ele. E ele se deixa levar. Às vezes ele está sendo conduzido ali por falsos espíritos, e espíritos que eu falo assim, do bem, né? Ele é levado aí onde ele está escorregando também, porque ele não está vigiando. Então, leva ele a cometer enganos, cometer equívocos, leva ele a enganar, né? Então, isso é muito sério. Sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureçam. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil. Eu não sei, não sabia o significado dessa palavra, por isso eu fui no dicionário para trazer para vocês, porque vai que tem alguém como eu, ignorante, que não sabe, né? Então, dúctil quer dizer que pode ser guiado ou conduzível, que é manejável, né? Que se adapta com facilidade aos acontecimentos, e anfitrião gentil, que é dúctil, quer dizer, a pessoa que se deixa levar, que vai, ela é bem maleável, né? Então, ele passa a ser esse instrumento na mão desses espíritos, né? Quando ele está sem vigiar.
Aos espíritos em geral, o bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente, nesse sentido, é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Nós não somos espíritos puros. Por isso, a responsabilidade com a nossa mediunidade. Nós somos imperfeitos, todos nós podemos escorregar, podemos cair, podemos desequilibrar, podemos adoecer. Então, vigiai, é a mensagem do Cristo ao médium. Vigiai, né? Tem eu faço um curso com o Dr. Sérgio Thyssen, eu tinha dado uma parada e voltei novamente, eu tinha parado por trabalho. Nesse curso, é o curso da mediunidade, o Dr. Sérgio Thyssen, ele trouxe para nós, acredito que há 2 segundas-feiras atrás, ele contando que tinha uma senhora que trabalhava com eles na casa espírita onde ele é trabalhador, e essa senhora era uma excelente médium, excelente, olha a palavra, porque ela era dedicada, não é porque ela era melhor que os outros médiums, porque talvez ela se dedicasse mais do que né, ao outro. E ela era uma pessoa totalmente do bem. Ela fazia o bem o tempo todo e fazia com amor. Ela pegava animais na rua, levava para casa, cuidava, ao ponto dela ter montar tipo um abrigo de animais, de tantos animais que ela levou para sua casa. Uma pessoa totalmente dedicada na casa espírita. Trabalhava na mesa mediúnica, se entregava com amor àquele trabalho, fazia realmente um lindo trabalho. Chegou um momento que ela desencarnou. E quando ela desencarnou, passou-se alguns anos, Dr. Sérgio, na mesa mediúnica, nos conta que um espírito de luz lá, acredito eu que seja o mentor do trabalho deles, chegou para ele e falou assim, vamos, Sérgio, nós temos que descer, buscar a irmã, falou o nome da irmã, que ela está lá embaixo. Embaixo significa nas regiões mais inferiores, né? O doutor Sérgio, por espanto, ele disse, não, ela desceu, eu não acredito. Desceu, Sérgio. E hoje chegou o dia da gente buscá-la. Olha, uma pessoa totalmente voltada para o amor, para a caridade. E desceu. Escorregou. Por isso do vigiai. Vigiai quanto às nossas ações. É vigiar a nós e não o nosso próximo. É vigiar as nossas ações, o nosso comprometimento, o nosso coração, né? Não é vigiar o que o nosso irmão, mas a nós, para que nós não sejamos um dia alguém que ajudou o outro a escorregar, né? Para a gente não responder por isso, que fui eu que massageei o ego de um médium que talvez tenha um comprometimento tão sério no trabalho que ele está fazendo. E eu fui a responsável, uma das, porque são várias, isso acontece em todo lugar, gente que fica massageando o ego de médium. Para que eu não seja mais uma responsável pela queda dele, né? Lembrando que Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos. Somos todos doentes. Não existe espírito puro na Terra. Então, estamos todos suscetíveis de errar, de escorregar, de cair, de enganar, de adoecer. Temos que procurar a cura quando adoecemos. E a cura é quem? Jesus. Estamos todos aqui hoje procurando essa cura. Uns de uma forma, outros de outra forma, uns para uma dor, outros para outra dor. E Jesus é essa cura. E ele está aqui ouvindo o coração de cada um. E pode acreditar, se você procura essa cura direcionada aos olhos do Cristo, seja ela qual for, a cura moral, a cura de doença física, seja qual for, o olhar do Cristo se cruza com o seu. E você recebe dele o que você veio procurar, o que você veio buscar, você vai receber dele. Porque ele é todo amor. Ele ama todos nós incondicionalmente. Independente dos seus defeitos, das suas más tendências, do que for.
O Cristo te ama. Então, olha para ele com o seu coração. Abre o seu coração para Jesus. Porque foi isso que nós todos viemos fazer aqui. Foi buscar a ele. E ele está aqui para todos nós. Ele não está aqui para ele somente ou para ela somente. Ele está para todos nós. Então, pode abrir o coração. Entrega que o olhar do Cristo vai se cruzar com o seu. E a mão dele vai ser colocada no seu coração. Vai atender às suas necessidades. Amorosamente como ele é. Porque Jesus é todo amor. Não nos esqueçamos disso nunca. Nas nossas maiores dores, nas nossas maiores lutas, até nos conflitos com nós mesmos. Nos conflitos que nós temos com as nossas falhas. Não se esqueçam, Jesus ama você. E ele está sempre do seu lado, tentando te auxiliar, colocando as luzes para que você desperte no seu caminho. Sempre. E te convidando a despertar. Desperte para ele, desperte para o amor. É assim que nós vamos finalizar o nosso evangelho de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Nesse momento, realmente entregando os nossos corações ao Cristo. Deixe o olhar dele cruzar com o nosso, tá bom? Então vamos lá. Divino Mestre, sabemos que o Senhor está aqui, pois podemos sentir a energia que emana de ti. Essa energia, Jesus, que ela é todo amor e ela envolve a cada um de nós aqui. Estamos ouvindo do seu evangelho, que viemos aqui, Jesus, buscar a nossa melhora. Estamos aqui, Mestre, e queremos muito que o seu olhar cruze com o nosso, que a tua mão, Jesus, possa ser colocada em todos os corações aqui presentes e os que estão em casa assistindo também. Divino Mestre, que possamos ter força todos os dias para lutar contra as nossas mazelas, contra as nossas más tendências, que possamos, Jesus, enxergar a luz que o Senhor nos oferece para esse despertar, que possamos, Jesus, encontrar no seu evangelho aquilo que viemos buscar, porque aquilo que procuramos, Jesus, deve ser sempre melhorar a nós mesmos, e que a tua paz, Mestre, permaneça entre nós durante toda a semana. Que teu amor prevaleça sempre em nossos corações. Que assim seja, Senhor. No mais, um bom domingo a todos. Agora nós vamos para o passe, lembrando que o passe não é obrigatório. E que o passe é uma transmissão de energia, troca de energias. Tá bom, gente?